Estamos de volta com o programa Seu Médico, Seu Amigo. Lembrando que nosso entrevistado é o Dr. Alex Cury e o nosso tema é doença inflamatória intestinal. E nós estamos aqui com o nome já das ganhadoras dos ingressos, a Luísa Vitória e também a Mônica de Souza. Então, parabéns para vocês que ganharam os ingressos. E para quem não ganhou, fica o convite para hoje à noite no Lar dos Idosos. Então, um grande baile do sábado de Aleluia. Doutor, nós já temos aqui alguns questionamentos. A Teonília, do Alto da Glória, diz assim: fiz 5 cirurgias de intestino, futuramente posso ter problema, como até um câncer? Vai depender muito do motivo que levou a senhora a realizar essas cirurgias. O ato só de operar, não causa aumento da possibilidade do câncer, mas a doença em si que levou às cirurgias vai depender do tipo de patologia que causou isso. O seu João Ferreira, da Chácara Naviraí, ele diz assim: tenho 82 anos, eu posso fazer a inversão da bolsa? Não sei o que ele quis. Também não consegui. Então, eu gostaria que o senhor João, por favor, ligasse para o nosso estudo novamente e refizesse o seu questionamento aqui, explicasse para a Luciana, então, para ela poder repassar novamente a sua pergunta, lembrando que nós temos praticamente só 6 minutos de programa, então, se o senhor quiser retornar a ligação, fique à vontade. A Patrícia, do Jardim Imperial, que tipo de exame é feito para descobrir se tem algum problema de intestino, doutor? O exame, preferencialmente no intestino, ele é a colonoscopia, mas a gente pode realizar o enema opaco, a tomografia e, mais recentemente, a enteroscopia com a cápsula, que é uma cápsula do tamanho de um comprimido, que é uma mini câmera fotográfica. Ela fotografa todo o nosso intestino delgado, em torno de 120 a 110 mil fotos. E aí nós temos a possibilidade de analisar isso como um filme. Certo, doutor. No bloco anterior, o senhor colocou a questão do paciente que tem um câncer, que tem que fazer a retirada total da parte do intestino grosso. Neste caso, como é que fica esse paciente? Ele é indicado, neste caso, o uso da bolsa ileal para ele? As situações, elas podem se desenvolver de duas formas. Ele pode desenvolver a bolsa ileal, que é você tentar formar um novo reservatório para fazer uma anastomose junto ao ânus, em que a pessoa passa a ter o hábito intestinal de forma habitual e normal, fisiológica, ou, em casos extremos, a formação e a colocação de uma ileostomia, que é exteriorizar a alça intestinal na parede abdominal, em que ele vai ficar com uma bolsa coletora em cima disso. Acho que o que o senhor, se não me engano, Manuel, quis me perguntar agora. João Ferreira. O senhor João, então, foi se ele é portador de uma colostomia, se pode recolocar ela. Sim, pode. Vai ter que fazer uma análise do quadro clínico dele, da doença que levou ele a essa bolsa, para, em cima disso, as condições clínicas dele forem favoráveis e derem condições para se submeter a um procedimento cirúrgico, a gente, o médico que fez esse procedimento pode sim tentar recolher. Doutor, tem cura? A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, infelizmente, não tem cura. Elas são doenças de tratamento crônico em que nós buscamos o controle dela. O controle é feito com medicações e o acompanhamento regular. Existem situações em que a doença ela entra em acalmia, nós chamamos, e ela praticamente desaparece. E nós denominamos isso como remissão espontânea. Porém, ela não está curada, a doença desaparece. Eu já tive pacientes em que a doença desapareceu por um período de 4 anos e voltou numa fase mais severa. Então, eu sempre falo aos meus pacientes, eles procurem controlar a doença e acompanhar o problema deles. Por quê? Porque essa doença ela não é uma doença que a gente consegue visibilizar de uma forma normal. Às vezes a doença está mais séria e a gente não está tendo essa noção. Doutor, a alimentação
e os maus hábitos dessa vida que a gente leva aí, por exemplo, sedentarismo, entre outras coisas, mais fatores de tabagismo, álcool, elas podem influenciar para o aparecimento dessas patologias, doutor? Esses são os fatores predisponentes, sim. E realmente a alimentação, eu acredito, pelo que tudo que os trabalhos científicos vêm demonstrando, e o hábito de vida são os grandes vilões desse ponto. Então, a pessoa tem que criar hábitos adequados, alimentares, respeitar o seu organismo, fazer uma dieta balanceada, equilibrada, e aquela pessoa que é portadora da doença inflamatória intestinal, ela tem que ter um segmento nutricional. Por exemplo, ela não pode comer leite e derivados de leite, ela não pode comer tanta fritura e gordura. Então, existem critérios importantes que vão ajudar no tratamento efetivo dessa doença. E neste caso desses pacientes, a fibra, como é que fica neste caso? A fibra ela é importante porque a fibra ela é uma protetora do intestino. Ela, em algumas situações, ela ajuda a proteger o desenvolvimento do câncer. Então, a gente tem que achar um equilíbrio. Não pode exagerar na fibra, porque senão a pessoa passa a ter uma doença descontrolada. Mas, a partir do momento que ela controlou a doença, a fibra tem que fazer parte da sua alimentação. E a ingestão de água, doutor? A água, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela dá o equilíbrio para todo o nosso organismo. Então, deve-se cuidar muito também da quantidade de água que nós ingerimos. No mínimo 2 litros de água por dia. Esses pacientes, é necessário que eles façam um acompanhamento com suplemento alimentar, doutor? Sim, vitamínicos? Sim. Hoje, existem situações em que foram desenvolvidos que são as substâncias ou as bactérias que compõem a flora intestinal. E está em voga muito a denominação de probióticos, que são bacilos que compõem e protegem a nossa flora. Então, a gente tem que procurar alimentos que vão levar um equilíbrio dessa flora e isso proteger a reagudização da doença. Existe prevenção, doutor? A prevenção, eu sempre falo, é cuidar bem da sua mente, do seu corpo, porque você está cuidando da sua saúde. Certo. Bem, chegamos ao final de mais um programa Seu Médico, Seu Amigo. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, deixar aberto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o convite aqui de participar desse programa. A gente gostaria que a população se atentasse para os principais pontos discutidos aqui hoje e a qualquer dúvida nós estamos à disposição. Certo. Lembrando que o tema nosso da semana que vem vai ser adenoide com o Dr. Milton Malheiros e também gostaríamos de, já nesta oportunidade, parabenizá-lo pelo enlace matrimonial hoje do Dr. Milton com a Jennifer. Então, muitas felicidades para vocês. E agora o agradecimento aos nossos colaboradores. A M Modas, que fica na Avenida das Itaúbas, anexo ao Machado Itaúbas, o fone é o 3511.000, Instituto de Beleza WSW, Técnica e Arte em Cabelos, Avenida das Cibipirunas, 4.162, o fone é o 3531-3053, DE Arte em Decoração, Avenida dos Jacarandás, 2610, o fone é o 3531-4929. Tenham um ótimo sábado, excelente final de semana, fiquem com a nossa programação e uma feliz Páscoa a todos. Tchau!